Mangás ou quadrinhos americanos? O que tem maior influência dentro do mercado brasileiro? Essa discussão foi trazida por meio de uma notícia publicada no site Multiverso Notícias, da qual eu tive conhecimento por meio de um vídeo postado hoje, dia 27 de dezembro, no canal Em Estado de Banca. E eu acho muito importante trazer essas fontes para o conteúdo do nosso vídeo de hoje. Por que eu decidi falar sobre isso? Porque vocês sabem, sempre existe, né, uma fanbase, uma discussão do pessoal que compra apenas quadrinhos americanos, principalmente focados aí em Marvel e DC, e o pessoal que só compra mangás, e esse pessoal fica se enfrentando, né, nos meios virtuais, nas redes sociais, em alguns canais, inclusive em comentários acerca disso. E a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é: para com isso, não precisa ter essa divisão. Eu confesso que quando voltei a ler histórias em quadrinhos, e tudo isso aqui é histórias em quadrinhos, tá? A graphic novel, a Marvel, o Match, DC, mangá, no final das contas são todas histórias em quadrinhos. Como eu dizia, quando eu voltei a colecionar, eu decidi, não, vou focar apenas em mangás, porque aí fica mais fácil, mas esse era um problema da minha cabeça, é um toque que eu tenho. Inclusive eu havia feito um vídeo sobre isso aqui no canal, e eu acabei tirando ele de circulação, porque no final das contas, depois de revê-lo, eu considerei que aquilo era uma grande besteira que eu havia falado. Hoje, 90% da minha coleção é composta por mangás. Então, de certa forma, se esta tendência que muitos dizem existir se confirmar, de que as pessoas, os leitores estão migrando dos quadrinhos ocidentais para os quadrinhos orientais se confirmar, eu estou fazendo o caminho inverso. Não que eu vá abandonar os mangás, pelo amor de Deus, mas eu estou buscando diversificar a minha leitura. E o que eu vou falar agora é para você, ou talvez para 95% do público que assiste esse canal. Se você apenas compra mangás e não quer nem saber de outras coisas, porque na sua cabeça está que você vai colecionar apenas mangás, pare e reflita. Foi o que eu fiz, porque você acaba deixando de lado muitas histórias boas que são contadas, e no final das contas nós nos fechamos dentro de uma bolha que nós próprios criamos. Claro que essa diversificação que eu estou fazendo também não contempla a Marvel e DC, principalmente os super-heróis, porque existe uma quase infinidade de conteúdo relacionado a eles. Existem universos, multiversos, e isso tudo para mim fica confuso na cabeça, mas assim, é um problema meu. Isso não significa que as histórias em si não sejam boas. Então o que foi que o Estado de Banca trouxe no vídeo dele comentando esta notícia, que é de tão interessante ou que traz talvez alguma novidade em relação a essa discussão? Então o Yoshikazu Hayashida, um japonês, escreveu um artigo provocando essa disputa, essa animosidade entre os diferentes públicos, e ele quis comentar ou quis dar motivos para o que, dentro da visão dele, faz com que os mangás estejam ganhando espaço ou estejam até dominando alguns países em relação aos quadrinhos norte-americanos. Tá, a primeira razão que ele coloca aqui é o uso de papel reciclado. Nós temos que entender que lá no Japão existe uma cultura diferente em relação à leitura de mangás, ao consumo de materiais de histórias em quadrinhos. Então ele diz que o uso desse papel mais barato nas revistas semanais que saem lá no Japão, são revistas grossas, com muitas histórias, é viabilizado justamente por essa redução de custos por meio da utilização de papéis mais baratos, como era o nosso papel jornal aqui. E ele também diz que lá nos Estados Unidos as principais publicações, o mainstream, utilizam um papel mais luxuoso. Isso faz com que essas histórias alcancem um público menor, em razão, é claro, do custo de venda desse produto. E de fato isso viabiliza um maior público consumir aqueles materiais, afinal eles são reciclados. Existe dentro dessa cultura de consumo de mangás no Japão, quando sai material nessas revistas em papel mais simples, né, o japonês ele lê e chega ao ponto dele jogar no lixo depois esse material, porque de fato serve só para leitura, não serve para você guardar em uma estante. Outro ponto interessante que não foi abordado nesse artigo, ou pelo menos não foi trazida essa informação por meio do site Multiverso Notícias, é a diferença nos PDV, ou seja, nos pontos de venda desses materiais. Lá no Japão você encontra em diversos estabelecimentos comerciais esse material para aquisição. Quando você vem para o Ocidente, né, e eu falo aqui em relação ao Brasil também, são apenas em lojas especializadas, e essas lojas têm diminuído, ou então por meio de compras online. Então a grande massa da população que antes consumia esses quadrinhos, né, mais baratinhos, por exemplo, não consome mais. Eu vejo um exemplo disso, Tex. Eu lembro de quando eu era criancinha, eu nunca li Tex, tá? Mas quando eu era criancinha, nós íamos nas bancas, nas rodoviárias, existia sempre um espacinho ali para você comprar
quadrinhos e tinha lá as revistinhas do Tex. Muita gente comprava porque ia na rodoviária, passava por lá e tinha essas revistas. Quando você deixa de oferecer este produto nesses pontos de venda, obviamente as vendas caem e o público consumidor desses quadrinhos também diminui. Outro ponto que o Hayashida traz aqui é com relação ao incentivo na criação de novas histórias e de novos mangakas, de novos escritores. Talvez autores seja uma palavra mais correta porque engloba não só o roteirista, mas também o ilustrador. E aí volta naquele ponto anterior do custo de venda dos produtos. Como você lá no Japão tem um custo menor, você consegue produzir revistas mais robustas, no sentido de que tem mais leituras, mais páginas, mais histórias. E vocês já devem saber, quem acompanha mangás, que as histórias saem semanais e há um ranqueamento. Então, quando uma história está indo muito mal, eles tiram ela de circulação e colocam um outro autor, uma outra história naquele lugar ali, ocupando aquele espaço. E aí esse ciclo vai continuando, né? Vão entrando novos autores, novas histórias, e o que é de interesse do público, de fato, continua sendo vendido, continua sendo produzido. Lá nos Estados Unidos tem uma dificuldade maior, porque por saírem materiais de luxo, né, as principais indústrias, a Marvel, a DC, elas já fazem um produto final para o consumidor mesmo. Então essa liberdade criativa acaba sendo, de certa forma, suprimida. Os autores precisam ser mais assertivos naquilo que eles produzem, porque se a empresa continuar a publicar aquilo sem que as vendas sejam boas, né, que sejam significativas, é prejuízo para a indústria. E o terceiro ponto abordado nesse artigo aqui, dessa notícia, eu deixarei no link para vocês conferirem também, diz respeito ao respeito a esses autores, a esses artistas que produzem esses materiais. Nesse sentido, ele quer dizer que o reconhecimento dado aos autores japoneses é muito maior, muito mais significativo do que em relação aqui a nós no Ocidente. Claro que ele fala isso pensando nos Estados Unidos, mas essas críticas valem também para o Brasil. Não sei, talvez essa cultura de não apreciação dos artistas esteja mudando, mas eu acredito que é um pouco cedo ainda para pincelar alguns comentários em relação a isso. Eu sei que dei palpite, já dei minha opinião no começo desse vídeo, mas agora eu retorno para opinar sobre. Eu discordo de muitas coisas do Danielzinho da Pipoca Nanquim, muitas coisas que ele fala, que ele pensa, que ele faz, mas em uma eu tenho que concordar sem acrescentar nada mais. E é mangá, fumetti, HQ, comics, é tudo a mesma coisa, gente. São todas histórias em quadrinhos. Essas subdivisões existem por características próprias de cada cultura em que esse material é produzido. Mas escolher colecionar apenas uma coisa por ser aquela coisa, né? Eu vou colecionar mangá apenas porque é mangá. Eu penso que não é uma das coisas mais inteligentes que você pode fazer. E eu fazia isso, tá? Então não se sinta ofendido, a crítica vale pra mim mesmo, porque eu cometi esse erro anteriormente. Claro que vai ter o cara que vai colecionar só Marvel, vai ter o cara que vai colecionar só DC, o cara que vai colecionar apenas Tex, apenas Hellboy, sei lá. Não se prendam. É claro, se você tem a condição apenas de comprar um material por mês, acompanhar apenas uma saga que sai pela Panini, ou acompanhar apenas uma obra, um mangá que sai por qualquer uma das editoras, ou um Bonelli que sai pela Mitos, aí sim é totalmente plausível, você tem razão, cada um conhece o seu contexto e a sua realidade financeira, né? Mas se você pode comprar várias obras, tente diversificar um pouco. Eu gosto de bater nessa tecla porque eu considero que a diversificação é muito importante. Então faça como eu, vá diversificando aos pouquinhos. Eu comecei a pegar graphic novels, são histórias em quadrinhos em um volume único, fechadinha, como normalmente ocorre com os mangás. Apesar de terem vários volumes, as histórias têm um início, um meio e um fim. E também sei que essa é uma crítica que vale, ou que as pessoas fazem muito com relação aos heróis da Marvel, aos super-heróis de Marvel e DC, porque não tem uma conclusão e muitas vezes nós não vemos uma evolução dos personagens. Isso é algo que nós encontramos nos mangás. Você tem um herói mesmo que tenha, sei lá, 100 volumes, como é One Piece, que é um absurdo, mas você vê uma evolução do personagem, ele vai aprendendo com o tempo e um dia aquilo terá um fim, terá uma conclusão aquela história. Mas eu já comecei a plantar na minha cabeça a ideia de que, como eu tenho esse problema de gostar de histórias que têm um início, meio e fim, né, que sejam fechadas, se for para comprar Marvel e DC, eu não posso dizer que eu nunca vou comprar esses materiais.
Hoje existem os ônibus. Eu sei que aí vai para uma outra discussão de gente que defende ônibus, de gente que não gosta de ônibus. Cada um tem os seus argumentos. Não vou falar nem que um está certo, nem que um está errado. Mas na minha cabeça eu já coloquei que, se for para colecionar Marvel, o DC, eu pegarei os ônibus, né, que pegam uma fase completa aí de um autor, de um ilustrador, enfim. Mas acima de tudo, a mensagem que eu quero passar para vocês é: parem de brigar nas redes sociais, nos comentários dos vídeos, sobre o que é melhor, mangá, comic, o match, enfim. É tudo história em quadrinhos, gente. Estamos dentro de uma mesma comunidade. Por mais que ela seja subdividida, no fim das contas, nós somos consumidores de histórias em quadrinhos. E você, o que pensa a respeito disso? Deixe a sua opinião aí nos comentários, vamos debater, vamos discutir, sempre respeitando os demais, é claro. Se você me acompanhou até o final desse vídeo, meu muito obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais.